Olá pessoal, bem-vindos ao Cron TV, eu sou Cris de Pascoal, bem-vindos ao Conexão X. Bem pessoal, os Blue Avians são uma raça frequentemente descrita como seres de aparência humanoide com traços aviários, ou seja, possuem características semelhantes às aves, como penas azuis, altura elevada e uma postura graciosa. São pacíficos e altamente evoluídos, trazendo uma profunda sabedoria espiritual e energética. Sua presença é marcada por uma aura de calma, e eles são conhecidos por sua natureza imponente e respeitosa. Os Blue Avians são frequentemente associados às dimensões superiores, especificamente a sexta e a nona dimensão. É dito que eles não têm um planeta físico como os humanos, mas vivem em realidade ou planos de existências mais sutis, de onde pode observar e interagir com outras civilizações sem necessariamente se manifestarem no plano físico. Sua presença é originária de uma região da galáxia conhecida como a constelação de Lira ou de outras regiões próximas, mas essas localizações servem mais como símbolos do que como coordenadas exatas, devido à natureza multidimensional. Deixaram traços genéticos em certos humanos, resultando em híbridos. E essas pessoas podem ter características físicas e energéticas específicas, como uma empatia natural, habilidades para abertura de portais, paranormalidade e uma fixação inexplicável com o simbolismo de aves ou de seres celestiais. Identificar um híbrido Blue Avian, no entanto, é complexo e, em geral, envolve mais o reconhecimento de padrões espirituais e comportamentais do que evidências físicas. Esses híbridos muitas vezes são voltados a desenvolver a consciência para a sabedoria e para a busca espiritual, sendo por natureza indivíduos muito sensíveis, emblemáticos e corajosos. Os Blue Avians são especificamente citados nas mitologias egípcias, tal como deusa Ísis, deus Tote, associado também à sabedoria e representado como uma cabeça de íbis, que é um pássaro, É por vezes citado como uma possível referência simbólica aos aviários azuis. Além disso, culturas antigas e civilizações como os maias e os sumérios mencionam deuses alados que trouxeram conhecimento aos humanos. Esses seres eram por vezes vistos como mensageiros ou intermediários entre o mundo espiritual e o material. Em suma, os Blue Avians são uma raça de seres altamente evoluídos, originários de dimensões superiores que se aproximam da Terra em momentos cruciais de transição e evolução. Eles são amparadores da raça humana. Sua ligação com a humanidade, embora que pareça sutil, é muitas vezes mais espiritual do que imaginamos. Ela reflete um propósito claro de apoiar o despertar de uma consciência mais elevada e compassiva e ajudar também na transição planetária para que ela seja muito mais leve. Aqueles que apresentam uma conexão forte com esses seres, seja por camada espiritual ou características intuitivas, podem ser de certa forma herdeiros da sua energia ou até mesmo híbridos dessa espécie. Eles são bastante energéticos, com um olhar extremamente profundo e não temem praticamente nada. Os aviários têm uma ligação significativa com o conceito de ultraterrestres, seres que não vêm apenas de outros planetas, mas de dimensões e planos de existência além do físico. Ultraterrestres, diferentemente dos extraterrestres tradicionais, não precisam se manifestar fisicamente para interagir com a humanidade. Eles operam em frequências e dimensões superiores, transcendendo o espaço e o tempo que convivem. Como ultraterrestres, os Blue Avians são descritos como originários de dimensões superiores, especificamente a sexta e a nona dimensão, que significa dimensões quase que angelicais. Esse aspecto é a diferença de outras espécies interplanetárias que residem no nosso universo físico e visitam a Terra de forma direta. Sendo ultraterrestres, eles não precisam de naves espaciais e se comunicam telepaticamente usando uma tecnologia baseada na mente e no campo energético, que chamam de Merkaba. Essa conexão é puramente energética e depende da sintonia vibracional dos seres com quais eles interagem. Uma das principais missões dos Blue Avians, enquanto ultraterrestres, é auxiliar na transição evolutiva desta humanidade.
Eles seriam os mensageiros que trazem conceitos espirituais e impulsionam a expansão da consciência. A presença ultradimensional dos aviários permite acessar informações além do tempo linear, o que lhes dá uma visão holística do desenvolvimento humano e do planeta. Seu papel é semelhante ao dos guardiões interdimensionais que buscam guiar a humanidade por meio de ensinamentos sobre compaixão, harmonia, alinhamento com a essência e com a ciência também. A função deles é de abrir portais para uma era de ciência espiritualizada. Os contatos com os aviários azuis, como acontece com ultraterrestres, geralmente se dão em estados alterados de consciência ou projeções astrais. Nesses estados, os humanos podem sintonizar-se com frequências dos aviários, permitindo uma comunicação interdimensional. E devido à natureza ultraterrestre deles, essas interações são menos físicas e muito mais espirituais e energéticas e ocorrem em linguagem de símbolos, imagens e emoções, frequentemente passando mensagens sutis de forma intuitiva. A ligação dos Blue Waves com o conceito de ultraterrestre é reforçada pelo fato de que eles são representados em diversas mitologias antigas de maneira simbólica. Os egípcios, por exemplo, representaram Tote como cabeça de Ibis, um ser com características aviárias que trazia conhecimento espiritual e sabedoria. É possível que os aviários azuis, como ultraterrestres, sejam compreendidos por culturas antigas como mensageiros por sua habilidade de transitar entre planos e fornecer orientação de outro nível de realidade. Esse tipo de representação mítica pode ser uma forma ancestral de tentar entender sua presença ultradimensional e o impacto que exerce. Eles influenciam de forma sutil e genética a espiritualidade de certos humanos, resultando em híbridos que são mais sensíveis às energias e aos ensinamentos. Assim, os aviários, enquanto ultraterrestres, são muito mais do que visitantes de outro planeta. São seres que operam em planos superiores e instigados como guias espirituais e auxiliares da evolução da raça humana. E sobre o olhar compassivo deles, somos convidados a refletir sobre o nosso próprio caminho como humanidade. Eles nos observam de longe, mas não estão distantes em essência, compreendem nossas lutas, reconhecem nossas falhas e ainda assim enxergam nosso potencial para o bem e nos amparam com suas melhores energias, nos impulsionando a coragem para evoluir. Esses seres são como professores silenciosos que sutilmente nos guiam para o entendimento mais profundo de quem somos nós. Assim, quando olhamos para as estrelas, podemos nos lembrar de que não estamos sozinhos e de que em algum lugar da nossa visão, os Blue Waves seguem vigilantes em seu voo sereno e eterno, aguardando o momento em que todos nós juntos responderemos ao seu chamado. Pois somos todos a lembrança de estrelas antigas, despertas sobre o céu da consciência, aguardando o instante que a humanidade toda ouça o grande chamado. Gratidão, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de obter esse conhecimento. Até o próximo Conexão X.